Bom, então, iniciou a gravação, tá? Vamos conversar aqui, então. Então, a ideia que vocês pediram para ver foi com respeito ao Wireshark, né? A utilização do Wireshark e como fazer o trabalho, né? Eu vou mostrar aqui a utilização do Wireshark específico para o trabalho. O Wireshark é um software bastante completo, ele faz muito mais coisa do que a gente vai precisar, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Eu vou fazer uma captura, vou compartilhar minha tela aqui. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Tá tudo bem aí? Então, beleza. Então, está aqui o Wireshark, tá? Para início, né? Essa aqui é a tela inicial do Wireshark. Deixa eu me entender aqui com o meu mouse, que estou com duas telas. É a tela inicial do Wireshark. Nesse computador aqui, por causa de máquinas virtuais e tudo mais, ele está com várias interfaces de rede, né? Muito provavelmente vocês vão ter uma ou duas interfaces aí. Aqui essas linhas que aparecem aqui, elas estão mostrando a atividade da rede, né? No caso aqui eu estou conectado pelo Wi-Fi, então o Wi-Fi a gente vê aqui no gráfico da movimentação, né? Uma das formas de identificar qual interface de rede está com tráfego ativo, né? No meu caso especificamente o Wi-Fi. Então, para a gente iniciar a captura, uma das formas eu posso marcar e vir no botão para iniciar ou dar um duplo clique, tá? Vamos fazer uma captura aqui, depois eu vou fazer alguns comentários. A gente vai ver aqui que no meu caso vai ter uma captura bastante intensa, né? Porque eu estou com o Teams ligado, então estou fazendo bastante upload e download por conta do vídeo, tá? E alguém compartilhou a tela também aí, né? Não sei como é que está. Então, vai ter uma captura bastante intensa, mas já vai ser até bom isso para a gente poder ver como encontrar os pacotes especificamente que a gente quer, né? Então, especificamente aqui o Wi-Fi, né? Clicar duas vezes aqui, inicia a captura, já tem uma quantidade de monstros de pacotes capturados, né? E, por exemplo, o que solicita lá é que vocês acessem o NS Lookup, né? Passando no site. Eu vou botar aqui www.google.com. O NS Lookup resolveu e trouxe o endereço IP do Google, tanto IPv6 quanto IPv4. Eu vou parar a captura agora. Nesse tempinho aí, por conta do Teams, né, foram capturados 5.471 pacotes, né? Deve ter sido até mais, se tiver mais para baixo, tá? Cadê o meu mouse? Voltou aqui. Mais, 5.000 e tantos pacotes. Então, no meio de 5.000 e tantos pacotes, como eu faço para identificar e encontrar aquele pacote que eu quero? Bom, vocês devem ter visto lá no material de estudo de vocês que tem um campo aqui no Wireshark que é um campo de filtragem, tá? Então, nesse campo de filtragem, eu posso dizer aquilo que eu estou procurando. No caso aqui, como a gente precisa analisar o protocolo DNS, basta digitar DNS e teclar Enter, né? Com esse tecla Enter, ele vai filtrar todos aqueles pacotes que têm informação de DNS. Tá? No caso aqui, né? Então, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes com DNS. Tá? Então, no caso, qual dos pacotes seriam? Tá? Então, o DNS, a gente tem a chamada query, que é a pergunta e a resposta. Então, nós temos aqui, esse pacote, 3.510 uma pergunta, 3.515 outra pergunta, 3.527 outra pergunta. No caso, eu estou interessado no Google. Então, quais são as perguntas que perguntam em relação ao Google? Esse pacote aqui, 3.515. Se a gente olhar aqui no campo Info, o campo Info tem uma pergunta, ó, www.google.com. Então, para a maneira que vocês vão utilizar para encontrar o pacote específico que vocês querem, é filtrar pelo pacote DNS e ver qual é a pergunta que está interessando, né? Eu, sinceramente, não recordo no material se tem explicando os campos do DNS, mas o campo A é quando pergunta por endereço IP versão 4, que é o endereço IP que está no material de estudo de vocês, né? Já tem uma versão mais nova do endereço IP, que nem é tão nova assim, mas ainda está em implantação, está muito devagar, já venceu todos os prazos, com a IP versão 6. Então, quando ele faz a pergunta por A, ele está perguntando o endereço IP versão 4. Como o meu computador também tem IP versão 6, ou especificamente tem o 6, né, que é o principal para ele, ele também pergunta o endereço IP versão 6 do Google, né, porque se tiver endereço IP versão 6, ele vai utilizar o IPv6. Tá? Então, a gente vê aqui, a pergunta foi no 3.515, qual a resposta seguinte a ela? Está aqui, ó, response, né, A2. Então, a pergunta 2
resposta 2. E ele vai trazer aqui, se eu abrir o DNS, está aqui a resposta, né? E aqui está a pergunta do IP versão 6, está a resposta para o IP versão 6. Né? Aqui na janela de baixo, então aqui em cima está mostrando todos os pacotes capturados. Quando eu clico em qualquer pacote, ele vem com detalhes aqui embaixo. Né? Na janela de detalhes do pacote, se eu pegar, por exemplo, aqui minha consulta do google.com para endereço IP versão 6, mostra todo o encapsulamento de protocolos. Né? Então, o DNS, está aqui o Domain Name System, né? É o protocolo de nível mais alto dessa troca de informação. Ele está sendo carregado pelo DP, o DP está sendo carregado aqui, no caso, pelo IP versão 6, né? O IP versão 6 está sendo carregado pelo Ethernet, então nós temos aqui a camada de transporte, camada de aplicação, onde temos o DNS. Essa camada de aplicação é levada por um protocolo de transporte, o UDP. Esse protocolo de transporte ele é carregado por um protocolo de rede, que é o IP versão 6. Ele está encapsulado no protocolo de enlace, o Ethernet 2, e fisicamente, na camada física, ele passa por um frame que tem essas determinadas características. Tá? Se eu quero saber o detalhe de algum desses protocolos, se eu abro aqui um frame, ele me dá todas as informações do frame. Né? Se eu abro o Ethernet 2, ele me dá as informações do Ethernet. Para os nossos estudos, nos interessa o quê? Os protocolos de mais alto nível. A camada de rede, o IP. Tá? Então, até aqui endereço origem. Vocês podem perceber que é um endereço um formato bastante estranho, se levar em conta o formato que vocês estão estudando. Né? Já que o formato do IP versão 4 são 4 números, né? A.B.C.D, sendo que cada uma dessas letras variam de 0 a 255. Né? E endereço destino com a mesma forma. Né? Quem estiver usando máquinas com endereço IP versão 6, vai encontrar esse endereço IP no mesmo formato. Tá? Embora no trabalho a gente esteja levando em conta o endereço IP versão 4, não tem problema nenhum se vocês colocarem IP versão 6, se o computador de vocês também for IP versão 6. Tá? Para colocar endereço IP. Tá? Então, IP versão 6 é um número hexadecimal enorme, enquanto o IP versão 4, decimal separado por pontos. O protocolo de transporte UDP. Então, o UDP, nós vimos, vocês devem ter visto no estudo de vocês, é um protocolo bastante simples, ele só tem 4 campos, então está aqui estão os 4 campos. Porta-origem dessa mensagem é a porta 52.333. A porta-destino é a porta 53. Né? O terceiro campo é o tamanho dele é 40. E um campo de checksum, para que o destino possa saber se a mensagem chegou corretamente ou não. Né? E o DP carregando o protocolo de DNS. Tá? Então, no caso específico aqui, o DNS. Aqui é uma pergunta sobre o IP versão 4, perguntando para www.google.com. Então, endereço origem. Quando fala em endereço origem, endereço destino, está aqui no IP. Source address, endereço origem, destination address, endereço destino. Quando pergunta por portas, as portas estão no protocolo de transporte. Então, a gente abre o UDP, porta origem, porta destino. E no caso do DNS, para a gente saber se é consulta ou resposta, no caso aqui, standard query, né? Uma consulta. Se a gente abre o DNS, a gente vem aqui, né? Vou abrir mais espaço aqui. Né? Tem aqui as perguntas, queries, né? Quais são as perguntas que ele está fazendo. A pergunta que ele está fazendo é quem é www.google.com, tipo A é endereço IP versão 4, class in. Classe in é a classe internet. O DNS ele pode ser utilizado para resolver também outros tipos de redes. Na você sempre in que é internet. E o Wireshark ele já dá uma dica. A resposta, né, a esse pacote aqui, que é o 3.515, está aqui, a resposta em 3.526. Então, quando perguntarem para vocês qual é o pacote de resposta, né, se estiver perguntando, resposta, o Wireshark já diz, está no 3.526. Se a gente vem aqui no 3.526, nós vamos perceber que vai haver uma inversão. Né? Inversão no seguinte de que a porta origem desse aqui é 52.333, é destino 53. A resposta vai ser o contrário, vai ser essa porta respondendo para outra. Quando clicar aqui, a gente vê que vai ter uma inversão. A porta origem passou a ser 53 e o destino 52.333. Né? E vemos aqui, né, que
houve uma pergunta, a query, a pergunta está repetida, answers são respostas. Quais são as respostas? A resposta é que www.google.com está no endereço 142.250.78.196. Se quiser abrir para ver mais detalhes, pode abrir também, né? Então, utilizando o Wireshark, nós podemos entrar, abrir e ver todos os detalhes dos protocolos. Vai ser similar aqui ao IP versão 6. Temos a pergunta aqui e a resposta aqui embaixo. Tá? Vou fazer um teste que eu não fiz aqui ainda, que é o seguinte, vocês podem perguntar, né? Ah, mas eu gostaria de fazer os testes com IP versão 4 para ficar igual ao que está no trabalho. Tá? Vocês podem desabilitar do computador de vocês o IP versão 6. Né? Desabilitando o IP versão 6, vai funcionar somente o IP versão 4. O computador vai continuar funcionando normalmente, não vai ter problema nenhum. Eu recomendo que depois que fizer o trabalho, volte ao IP versão 6, né? Que é um protocolo mais sofisticado. A princípio, dá um desempenho um pouco melhor, né? Não que dê para perceber, né? Mas sem problema. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir aqui a minha interface de rede e vou desabilitar a IP versão 6 nela para vocês verem como é. Tá? Só que está na minha outra tela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima do ícone de rede e vou clicar em abrir configurações de rede internet. Então, quando eu abro configurações de rede internet, me vem essa tela aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar e vou desabilitar a IP versão 6. Muito provavelmente a minha conexão vai cair e vai ser retomada. Tá? Se por acaso eu sair da conferência aqui, é só aguardar um pouquinho que eu volto. Tá? E eu volto apenas com IP versão 4. Vamos testar se vai dar certo isso. Então, no caso aqui, faltando alguma coisa aqui, deixa eu aumentar a tela aqui. Tá aqui, alterar opções de adaptador. Abrir outra janela do outro lado, vou puxar de para cá também. Então, no caso aqui é o meu Wi-Fi. Eu vou nas propriedades dele. Né? Nas propriedades está aqui. Eu tenho tanto o IP versão 6 quanto o IP versão 4. Né? Então, aqui, ó, IP versão 6, IP versão 4. Vou desabilitar, eu vou desmarcar com o IP versão 6. Ok? Bom, a princípio, parece uma nova captura só para a gente. Então, nessa captura aqui, se vocês repararem endereço origem, endereço destino, vou até limpar o filtro, estão todas com endereço, algumas com endereço IP versão 6, outras com endereço IP versão 4. Né? Então, vou repetir o processo agora, né? Iniciar a nova captura. Foi, voltou, né? Aconteceu aquela que eu falei que poderia acontecer, né? Então, não sei se vocês chegaram a pegar aí, não sei que momento caiu. Vou fazer uma nova captura aqui. Então, iniciar a captura. Fazer o mesmo comando. lookup www.google.com. Então, foi feita a consulta para a captura. DNS. Vocês podem ver que quando eu desabilitei IP versão 6, só sobrou endereço IP versão 4. Né? Então, se vocês se sentirem mais confortável trabalhando somente com IP versão 4, é só ir lá na interface de rede, como eu mostrei aqui, e desabilitar a IP versão 6. Vocês vão trabalhar apenas com IP versão 4. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso, então vocês podem trabalhar com endereço IP versão 6 e responder com endereço IP versão 6, que não tem nenhum problema. Mas se quiser fazer, é só fazer isso aqui. Tá? Funcionou normalmente. Para vocês, então eu gostaria de perguntar para vocês agora, querem ver mais alguma coisa? Era isso que vocês estavam esperando para ver? Alguém está com alguma dúvida? Mesmo que não seja dúvida do Wireshark em relação à disciplina, fica à vontade para perguntar. Vamos aproveitar esse momento aí. Ninguém? Professor, Oi, pode falar. então, eu tô com um problema aqui no Wireshark, né? Eu tava usando ele antes e tava funcionando normalmente, mas agora eu tô tentando capturar, mas não tá indo, não tá pegando nada.
Você usou o tempo inteiro o Wi-Fi, por exemplo? Sim. Você quer tentar compartilhar a tela aí para ver se você consegue? Consigo. Tá, vou descompartilhar a minha aqui para poder ficar melhor para você. Você tá conseguindo ver? Tô. Tá normal, né? Clica no Wi-Fi aí. Então está isso. Clica no Wi-Fi. Dá um duplo clique nele aí. Essa interface que não está pegando corretamente. Entendi. Eu tava vendo saindo lá em cima e startando por aqui, assim. Que ele devia estar pegando uma outra interface por padrão. Entendi. É bom escolher a interface ali na mão mesmo, dando um duplo clique que fica melhor. Tá bom. Obrigado, senhor. Nada. Parar aqui. A Renata está perguntando dúvidas sobre as questões que perguntaram se o endereço IP de consulta é o endereço servidor DNS local padrão. Tá, isso aí você pode confirmar olhando o endereço do seu computador. Tá? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Renata, aí você pode vir aqui, um comando útil para isso é você dar o comando ipconfig. Aqui, ipconfig, preferência é um /al para mostrar tudo. Então você, no meu caso aqui adaptador Wi-Fi, quem é o meu servidor DNS? Ele me diz aqui, ó, servidores DNS. São esses aqui. Então você vê o servidor que está sendo contactado e compara com o endereço IP do seu servidor DNS. Se for o mesmo de um dos seus servidores, é o seu. Se não, é outro. Tá? A Gabriel está perguntando, acho que não entendi. Né? Onde o MIT é? O MIT é só para fazer o teste. Tá? Na verdade, esse trabalho foi baseado no livro do Kurose. E o Kurose ele coloca todas as informações dele para download lá no MIT.edu. Ele é professor do MIT, na Universidade Americana. Então, é questão de fazer o teste mesmo. Poderia ser qualquer lugar. Né? Aqui eu testei com o Google. Mas como esse trabalho foi tirado do Kurose, foi referência, foi optado por manter a referência em respeito a ele. Hein, Gabriel? A questão prática é a seguinte: não numa empresa em particular, isso é para o pessoal que faz o rastreamento de problemas em rede. Né? No caso aqui, nós estamos testando com o protocolo, né? DNS. O DNS é um protocolo que já está consagrado, já está testado, não tem muito que ser depurado. Mas quando você tem, às vezes, problemas em uma rede e alguns sistemas não estão funcionando, você tem que verificar todos os níveis da rede. Né? Pode chegar um momento em que você não tem mais certeza se o problema está sendo na rede, se o problema está sendo na pilha de protocolos, se um determinado equipamento está com a pilha de protocolos funcionando corretamente. Tá? Então, você precisa fazer toda uma análise do protocolo. Tá? Isso aí seria o momento de você utilizar isso. Né? Não seria o serviço de uma empresa, mas uma pessoa, um depurador, principalmente alguém que está trabalhando no desenvolvimento de uma coisa nova. Né? Agora, a gente não está aprendendo isso aqui, não está vendo isso aqui com relação a isso, né? Até porque o curso de vocês não é para formar um cheirador de bit de rede. O objetivo do trabalho, esse trabalho aqui, não é visando o trabalho da empresa, mas o objetivo do trabalho aqui é que vocês possam ver a estrutura de um protocolo, que vocês possam entender como funciona um protocolo de rede, ver que tem campos de cabeçalho, né? Tem aqui o grupo aqui é bastante heterogêneo, tem pessoal de vários cursos, mas principalmente pessoal que trabalha com desenvolvimento de sistema, né? Sistemas de informação, aquele pessoal que for voltado para desenvolver aplicações em rede, por exemplo, precisa conhecer como é o funcionamento de um protocolo, precisa conhecer como são os campos de cabeçalho, como são os campos de protocolo, porque ao fazer a sua aplicação, ele precisará definir seus campos de cabeçalho. Né? Então, o objetivo aqui não é nem depurar em si, embora no trabalho possa utilizar para depurar. O objetivo é saber como funciona um protocolo de rede,
para quando chegar o momento em que vocês precisarem desenvolver a aplicação de vocês, vocês saibam como a aplicação vai funcionar em rede. E a melhor maneira de saber isso é vendo um protocolo consagrado em funcionamento. Aí, Fernando, né? Se usar outro endereço, pode também? Pode também, né? Professor, uma dúvida. Tem que tirar print da tela e botar no trabalho? Deixa eu dar uma... Eu não acho que não precisa não. É só responder as perguntas que estão lá. Não tem necessidade de amar, não. Aí está com a mão levantada o João e o Felipe Santos. Vocês querem falar ainda, não? Pode falar se precisar. Sim, sim. Sobre até o trabalho, né? Quando a gente fala da resposta do DNS, são essas respostas que aparecem nesse quadro abaixo? Isso, deixa eu pegar aqui. M, Ethernet 2. O senhor pode só explicar cada um de novo, por favor? Eu não peguei direito. No caso, está aqui a pergunta, né? Vou pegar esse pacote aqui. Uma pergunta para www.google.com. Né? Quando a gente abre o DNS, aqui é a pergunta. Então, estava aberto já a pergunta. Isso, é quando abre essa questão do DNS, quais respostas que ele traz, aí a minha dúvida é se são esses quatro detalhes que ele traz abaixo ou é alguma resposta específica dentro desse detalhe. E realmente eu não consegui entender. Tá mutado, professor. Seu microfone desligou, professor. Aqui alguém deve ter deixado o microfone aberto e alguém deve ter fechado. Se qualquer um mandar fechar, fecha todo mundo, até o meu microfone. Então, o que está falando é o seguinte, teve a pergunta. Né? Então, a pergunta do DNS, está aqui a pergunta, quem é Google, e está lá a resposta no 1457. Quando a gente vai no 1457, então está aqui a pergunta e estão aqui as respostas. Né? Então, a resposta aqui, answers. A resposta é simplesmente isso aqui, www.google.com, tipo A, classe internet, endereço. Né? Se não me engano, MIT dá 3 respostas, então seriam as 3 respostas. Então, no trabalho que vocês fazem, vem aqui, não precisa ficar nem digitando. Clica com o botão copiar todos os itens visíveis. Chega lá no trabalho, vou pegar aqui o bloco de notas. Colar. No caso aqui foi até muita coisa. Deixa eu pegar menos. Aqui, copiar. Talvez valor, vamos ver. Então, copiar valor. Então, copiou a resposta, colou, está a resposta. Né? Então, pacote que pergunta, a resposta está aqui. Não precisa ser o campo aberto, basta ser o campo fechado. Tá ok? Entendi, professor. Obrigado. A Shirley está perguntando, o trabalho pede as capturas de tela. Está pedindo, então? Tem certeza? Eu realmente não lembro de ler no trabalho que pedia captura de tela. Mas está pedindo? Mais alguma pergunta? Professor, Oi. boa noite. Boa noite. No laboratório
desculpa, no trabalho aqui, desculpa, no material didático tem um passo a passo, né? E eu acho que não precisa fazer, mas pelo que eu entendi, que é colocar um comando aqui no Wireshark. Eu só achar aqui, só um minuto. E pelo que eu entendi, é só clicar. É esse aqui, é esse ip.addr, aí 2 sinais de igual e seu endereço de IP. Isso precisa colocar em algum lugar? Não, isso é só se você quiser filtrar, né? Por exemplo, aqui, ó, se você quiser filtrar todas as mensagens que tem esse endereço aqui, ó, 181.203.1.324. Aí você pode botar na filtragem. Aí você colocaria IP, né, ponto, ADDR, dois iguais, que é no estilo de linguagem C. Aí você coloca o endereço IP que você quer. Vou botar aqui 181.213.1.324. Que é esse aqui de cima. Repara que tem vários endereços. Quando eu der Enter, ele passa a mostrar somente o endereço IP, que esteja tanto na origem quanto no destino. Aí você pode filtrar algumas informações que têm a ver com aquele endereço especificamente. Ah, tá, entendi. Beleza. Esse campo de filtragem aqui, pode fazer filtragens das mais extensas. Se você botar, por exemplo, aqui IP, isso tudo aqui, ó, é opções que você pode botar para filtrar tem a ver com IP. No caso específico do trabalho, basta botar DNS, já que é sobre DNS. Você botou DNS, deu Enter, ele vai limpar todo o resto. Só vai ficar com interesse de DNS. Entendi. Beleza, obrigado. Tá? Professor, Oi. no trabalho também, eles passam um passo a passo sobre o NS Lookup. Uhum. A gente tem que fazer todos aqueles passo a passo todos também? É porque o NS Lookup que vai forçar o tráfego porque você vai precisar capturar. Entendi. Ele que vai gerar os pacotes para serem capturados, né? Que senão pode não gerar pacote com informação. Ah, sim, entendi. O NSLookup ele é utilitário de teste de DNS. Né? O pessoal que trabalha com redes e está configurando um servidor DNS, por exemplo, utiliza muito tanto o DIG quanto o NSLookup, que são duas ferramentas para você forçar pesquisas de DNS. Então, a gente está forçando pesquisas simples aí, que quando a gente força, a gente injeta o tráfego do DNS na rede, aí a gente faz a captura. Ah, sim. Okay. É porque o meu tinha dado um erro igual de um rapaz aqui no fórum. Aí, no final ele ficava tentando, aí dava o tempo limite da solicitação para o Kenio expirou. Uhum. Aí caso aconteça isso, a gente fica tentando refazer. É que está muito baixo o seu som, como é que foi? Teve o de um rapaz aqui no fórum que o dele deu o tempo limite da solicitação expirou. Entendeu? Ele foi fazendo os passos e aí chegou no final dele deu isso. Foi a mesma coisa, o mesmo erro que deu no meu. Quando acontece Você pode... Oi, pode falar. Quando acontece isso, faz o quê? Pode usar com outro site, ver se funciona com outro site. Ah, sim, ok. Beleza. Só no trabalho avisa que está usando outro site para me dar uma facilitada na hora que eu estiver procurando os pacotes. Tá bom. Fernando está perguntando quando a pesquisa NSLookup Type NS, como seria a filtragem? Tá? Na verdade, o NSLookup, a gente... Posso abrir ele aqui? Ele é um utilitário de ferramentas que ele faz filtragens. Né? Esse type são os tipos de pesquisa que se pode fazer no DNS. Por exemplo, eu faço uma pesquisa aqui, por exemplo, eu abri simplesmente de DNS Lookup. Né? Então, vou botar aqui type igual a... Né? Fazendo uma pesquisa por endereço IP. Né? Aí eu coloco www.google.com. Né? Ele me respondeu, então, com o endereço IP do Google. Né? Se eu boto, por exemplo, outro tipo, boto type igual a SOA. Tá? SOA é um cabeçalho do servidor DNS, informações de tempo do DNS, por exemplo. Eu boto aqui, no caso, google.com. Ele vai me dar informações, tá, de autorização. Cadê o SOA? Então, ele me traz que é um servidor.
e o endereço do servidor, no caso. Se eu quero fazer uma pesquisa reversa, eu vou pesquisar isso aqui. É 142.250.218.46. Vocês reparam que, no caso, está trazendo a pesquisa completa do crowdsourcing. Deixa eu botar de novo type igual a. Eu pesquiso por endereço IP. Vou botar um tipo diferente. Nesse lookup aqui que está dando erro. Isso aí, entrar de novo. Você está vendo com esse lookup aqui, não. Desculpe. Estou vacilando aqui. É set type igual a ptr. Né? Set type igual a. Se eu boto www.google.com, tá? Ele vai me responder apenas com o endereço IP versão 4. Se eu definir que o tipo é igual a. Se eu boto, por exemplo, set type igual a, eu estou perguntando sobre endereço IP versão 6. Né? Então, quando eu faço a pergunta www.google.com, ele só vai me trazer o endereço IP versão 6 da minha pergunta. Então, quando eu defino o tipo, eu estou perguntando, eu estou dizendo especificamente que eu quero a resposta para aquele tipo. Quando eu boto set type igual a NS, eu estou dizendo que eu quero saber quem é o servidor DNS, NS Name Server. Então, se eu boto aqui do tipo igual a NS, www.google.com, ele vai me dar todas as informações sobre o servidor DNS que define esse domínio. Né? Então, quando está perguntando aí, Fernando, quanto a pesquisa type igual a NS, né? Apenas dizendo para o NSLookup que tipo de pesquisa ele vai fazer. Tá? Esse é algo do NSLookup, não do Wireshark em si. Não sei se era isso que você queria saber. A Shirley está perguntando no trabalho que fala que é para informar qual o número de pacote capturado. Tá, o número de pacote é esse aqui que está do lado. Esse númerozinho aqui. Isso é só para facilitar no momento da correção, que vocês vão enviar o arquivo com captura. Então, você vai, por exemplo, no caso aqui, você tem o DNS do Google. Você tem tanto o pacote 1424 quanto o pacote 1458. Então, você pode usar um ou outro. Aí o trabalho pergunta qual dos dois, para que a gente possa fazer a correção do trabalho e possa verificar de qual pacote toda a informação. O trabalho pede para enviar junto. Então, depois da captura, você vai vir aqui no Wireshark, File, Save As e salvar o arquivo para enviar. Isso faz parte lá do documento de trabalho, está explicando isso aí. Depois você captura, salvar o arquivo e enviar junto. Ok, Shirley? É isso aí? Enquanto isso, alguém tem mais alguma pergunta? Felipe está com a mão levantada ainda, quer falar ainda ou não? Não, não, não. Tá ok, qualquer coisa, só falar aí. Tem mais alguma coisa ou não? Bom, então, esperar a Renata estar editando.
Bom, então, qualquer coisa, eu fico sempre monitorando o fórum. Eu sempre entro pela manhã e no final da tarde, ou então da noite, né? Estou sempre olhando 2 vezes por dia. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só vocês colocarem ela no fórum, então mandar mensagem privada que eu estou sempre respondendo, tá? Sem qualquer problema. Nada. Então, qualquer coisa, também precisar de outra aula, que vocês falam que a gente abre essas sessões assim, é rapidinho. É até mais fácil, que tira a dúvida de todo mundo, né? Não tem problema não, não tem dificuldade nenhuma. Encaixando no horário, é certo. Qualquer dúvida também que tenham sobre qualquer assunto, tá? Usa lá o fórum, manda pergunta, não tem problema nenhum. Eu vou encerrar então aqui a gravação e vou disponibilizar, tá? Vamos botar ainda hoje lá no fórum. Eu não sei gravações tão grandes assim, né? Essa ficou um pouco maior. Eu sempre coloquei vídeos curtos, às vezes, quando me pedem. Se por acaso no fórum não der, eu dou um jeito de fazer um upload para o YouTube e coloco lá o link para vocês. Mas eu vou tentar botar o próprio vídeo no Canvas. Só ver que ele está escrevendo aqui, é só esperar para a gente poder. Né? E não esquecer, né? Se alguém resolver tirar o IPv6 como eu tirei aqui, lembrar de voltar ele. Tá? Então, beleza. Vou encerrar aqui a gravação, então.